Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tretes, dessa vez para falar sobre os zagueiros do elenco do Atlético Paranaense. E na análise dessa segunda-feira, pessoal, eu não gostaria de ficar me limitando a criticar pesadamente o desempenho recente de um ou outro defensor, ou a ficar indicando culpados por maus resultados, não porque eles não mereçam, muito pelo contrário, eles têm merecido e bastante, mas porque eu acho que vale uma discussão mais produtiva sobre tentar estabelecer o nível de desempenho que se esperava desses jogadores quando eles foram contratados, e isso logicamente considerando o histórico particular da carreira de cada um deles, e principalmente tentar entender os motivos que afastaram tanto esse desempenho projetado inicialmente daquilo que a gente tem visto dentro de campo. Porque, e eu sei que o torcedor do Atlético certamente não quer ouvir isso nessa segunda-feira, depois de mais um empate frustrante, decepcionante na Série B, envolvendo a falha de mais um defensor, nesse caso do Abraão, mas o conjunto de zagueiros que o Atlético tem em abstrato na Série B não fica devendo em muito para a maior parte dos elencos da competição, muito pelo contrário, deve ser superior à maior parte deles. Então, se o Atlético tem um problema no seu sistema defensivo, e evidentemente tem, são 27 gols sofridos em 20 partidas, uma média assombrosa de 1,35 gols sofrido por jogo, quando se imaginava 0,8, talvez 0,9 como um número aceitável para esse Atlético, deve existir um motivo. Alguma coisa errada tem acontecendo. E antes de mais nada, eu acho que a gente precisa recapitular e falar rapidamente, relembrar rapidamente quem são as opções de zagueiros do elenco. O único que permaneceu de 2024 para 2025 foi o Lucas Belezi. E o Lucas Belezi permaneceu porque na reta final do último Campeonato Brasileiro ele surpreendeu com um desempenho razoável ao substituir o Kaique Rocha, que derreteu de desempenho, de rendimento na reta final da competição. E o Belezi permaneceu, imagino eu, com a perspectiva de que ele fosse ser a terceira ou a quarta opção de defensor durante a temporada. Por que eu digo isso? Porque o Atlético foi atrás de outros jogadores, e eu falo aqui especificamente, ou primeiramente, do Léo, que foi contratado do Vasco por uma quantia significativa, cerca de 12 milhões de reais, e que foi contratado com a expectativa de que se tornasse uma liderança no vestiário e uma referência dentro de campo. Se não no jogo aéreo, onde sabe-se que ele é um jogador frágil, até pela questão da estatura, mas para ser um zagueiro mais rápido, para ser um zagueiro de mais facilidade de recuperação, para ser um zagueiro de mais capacidade com a posse de bola, até pela formação de lateral que ele tem. Então o Léo foi contratado com uma série de expectativas e embora no nível da Série B ele devesse apresentar essas qualidades com muito mais frequência, ele tem estado muito distante daquilo que se projetou inicialmente para ele. E o mesmo pode ser dito de outros tantos jogadores. O Tobias Figueiredo, por exemplo, zagueiro português que o Atlético contratou depois de jogar pelo Criciúma na última temporada, ele era um jogador que a gente imaginava que poderia fazer um bom contraste com o Léo, porque é um zagueiro mais alto, fisicamente mais forte, menos veloz, de menor mobilidade, mas muito competente no jogo aéreo, muito competente afastando cruzamentos, que seria justamente aquilo que o Léo não seria capaz de fazer. E o Tobias Figueiredo, assim como o Léo, também ficou muito distante daquilo que se projetava para ele, principalmente pelo sistema de jogo maluco do Maurício Barbieri, onde um zagueiro de pouca mobilidade precisava correr 20, 30 metros para frente e para trás o tempo todo. O Tobias ficou muito exposto, não conseguiu render dentro de campo, acredito que perdeu confiança, perdeu também a confiança do torcedor e nesse momento talvez seja a quinta, a sexta opção de zagueiro do Atlético, mesmo que, repito, ele tenha algumas qualidades, só que essas qualidades lamentavelmente não parecem entrar em campo quando ele veste a camisa do Atlético. E uma coisa parecida pode ser dita do Abraão. O Abraão que foi contratado do Fortaleza, embora ele tenha disputado a última temporada do futebol português pelo Santa Clara, porque na última temporada da Série B, no primeiro semestre de 2024, ele teve um início de campeonato brasileiro da Série B muito positivo pela Chapecoense. Então se imaginava que o Abraão poderia repetir esse desempenho e talvez ele tenha realmente a capacidade de fazer isso. Tanto é que nas primeiras partidas, o Abraão era líder de rebatidas na competição, era um dos líderes em duelos aéreos vencidos por 90 minutos, era um jogador que se tornou rapidamente uma peça muito importante. Só que conforme os resultados não foram aparecendo, e acredito que principalmente conforme o próprio Abraão começou a cometer algumas falhas,
ele também entrou nessa espiral de fracasso, vamos dizer assim, que parece permear o sistema defensivo do Atlético. Então ele começou a falhar cada vez mais, começou a parecer cada vez mais nervoso e começou a cometer cada vez mais erros. Ele também entra no mesmo balaio dos 3 anteriores. Nesse momento, quem é a grande esperança do torcedor do Atlético é o Juan Felipe Aguirre, zagueiro que foi contratado do Atlético Nacional e que fez 2 boas partidas com a camisa do Atlético quando foi contratado, né, recentemente, quando ele estreou. A grande questão é que o Aguirre tem uma amostragem pequena ainda, logicamente que eu torço para que ele continue jogando muito bem. O Atlético precisa de um zagueiro para ser referência dessa defesa, mas ao mesmo tempo me preocupa a facite plantar que o Aguirre tem enfrentado, porque essa é uma lesão, uma inflamação em um tecido específico da sola do pé, vamos dizer assim, bem grosseiramente, que pode manter o Aguirre afastado ou com mobilidade limitada por algumas semanas, e o Atlético não tem condições de abrir mão dele nesse momento. Então vamos torcer para que ele se recupere o mais rapidamente possível, né? Se recupere plenamente, para que ele possa continuar apresentando esse bom desempenho. E além desses 5 que foram mencionados até agora, o que existe à disposição é um Arthur Dias que entrou em campo e cometeu uma falha muito grave na sua estreia, embora seja um jogador que é destaque das categorias de base, que é jogador de seleção brasileira sub-20, inclusive se apresenta à seleção brasileira sub-20 na tarde de hoje, né, segunda-feira, para participar de amistosos contra o Paraguai nesse início do mês de agosto. Então, acaba não ficando à disposição nos próximos dias, portanto, mas que ninguém imagina, pelo menos eu não imagino, sendo um jogador de rendimento imediato. Ele precisaria ganhar cancha aos poucos, e o mesmo pode ser dito do Marcão. Marcão, que é um jogador que alguns têm pedido na equipe titular, que tem as suas qualidades, mas que não tem lá muita experiência no futebol profissional. Então, gente, recapitulando tudo aquilo que foi dito, o Atlético tem um conjunto de zagueiros bem variados, a maior parte deles com experiências importantes ao longo das suas carreiras, né? Caso do Léo, do Tobias, do Juan Felipe Aguirre. Tem alguns jogadores promissores nas categorias de base, caso do Arthur Dias e do Marcão. Então tem todo um conjunto variado de zagueiros, de onde se poderia, assim, extrair pelo menos uma dupla minimamente sólida defensivamente e capaz de entregar um rendimento mais interessante do que esse que nós temos visto. Mas não é isso que tem acontecido. E por que não? Cada um tem o direito de formular a sua teoria, até porque é uma questão bem abstrata, mas eu acredito que é por falta de organização e principalmente por falta de comando. E aqui eu não falo especificamente do trabalho do técnico Odair Hellmann, que eu acredito que, em termos organizacionais, conseguiu dar uma cara para essa equipe. A gente consegue enxergar alguns princípios táticos importantes da formação que o Odair costuma mandar a campo. A grande questão é que na diretoria não existe uma estrutura clara, não existe um comando claro, não existe um personagem para lidar com a parte técnica e vir participar das conversas com o elenco, com o treinador, para cobrar melhorias, para cobrar desempenho, e principalmente me parece que o Atlético em algum momento ao longo das últimas temporadas deixou de se preocupar em fornecer certos mínimos para o conjunto de jogadores para que eles possam performar. Então não sei se aqui são conjecturas minhas, eu tenho a impressão que a preparação física do Atlético decaiu muito ao longo dos últimos anos, tenho a impressão de que a parte de fisiologia, recuperação de jogadores também perdeu muita tração nas últimas temporadas, e tenho a sensação de que o Atlético precisaria urgentemente fornecer um psicólogo especialista, né, um psicólogo do esporte, para poder acompanhar esse conjunto de jogadores, porque está muito evidente para qualquer um que esteja acompanhando aquilo que acontece dentro de campo, que o elenco sente muito tudo que acontece, principalmente gols, e qualquer movimento de tensão acaba estourando com uma falha, com um erro grosseiro, com alguma coisa que custa caro, gera frustração no torcedor e gera mais tensão. Então esse sistema de pressão se retroalimenta e em algum momento acaba cobrando um preço muito, muito alto. O Atlético falha nesse momento porque não tem um projeto esportivo claro, porque se tivesse contratado o Odair lá no começo da temporada, por exemplo, é bem possível que a gente tivesse uma equipe bem diferente nesse momento, e principalmente porque nada ao redor do campo funciona de modo a contribuir com aquilo que se tenta fazer dentro de campo. Então, isso acaba refletindo negativamente no desempenho de todos esses jogadores que foram listados aqui. Então, qualquer combinação entre Léo, Tobias, Abraão, Aguirre, enfim, Lucas Belezi, Arthur Dias,
poderia resultar numa dupla muito mais sólida defensivamente do que tudo que a gente tem visto dentro de campo. A grande questão é que o Atlético falha, e não é de agora, já é de algumas temporadas, em extrair ao tentar extrair o máximo de cada jogador. O Atlético parece que consegue extrair 30, 40% da capacidade de cada um. Isso vale para zagueiros, vale para laterais, vale para volantes, vale para meias. O Atlético hoje é um elenco que é um time muito limitado porque está muito distante daquilo que poderia oferecer. E aí não passa só pelo Odair, passa por todo um trabalho da diretoria que não acontece, que falha grosseiramente já nisso há algumas temporadas e que parece principalmente ou sem interesse nenhum em aprender ou se mostra absolutamente incapaz de aprender. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários, eu sempre estou olhando tudo aquilo que vocês comentam por aqui. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Threads. O objetivo em 2025 é chegar aos 100 mil inscritos e se isso acontecer, vai ter premiações e eventos especiais para os inscritos aqui do canal. Então é isso, gente. Eu volto a falar do Atlético Paranaense aqui na Threads na próxima sexta-feira. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.